Olá pessoal, hoje nós vamos ver algumas euasterídeas, como por exemplo a família Acanthaceae, que é uma família tipicamente de ervas ou arbustos, e Bignoniaceae, que é uma família importante, a família dos ipês. E depois nós vamos passar por algumas pequenas famílias, até chegarmos em Verbenaceae, a família do tarumã, e a ordem Solanalis, que é onde está a família do tomate. Essas fotos de Acanthaceae eu retirei da tese da Eliana Gressler, tese de doutorado, só para referenciar aí para vocês. E aqui nós temos algumas características de Verbenaceae. Folhas palmadas ou digitadas, depois a gente vai entrar em detalhes aí. Então, o tradicional aviso, e vamos entrar então na ordem Lamiales. São 24 mil espécies, 20 famílias nessa ordem, características de ovário súpero e 5 pétalas fundidas em tubo. Então, são gamopétalas, né? Pétalas unidas. As flores são marcadamente zigomorfas, ou seja, você consegue traçar 2 planos e não mais do que isso, como o rosto humano. E elas têm uma característica de possuir sempre poucos estames. Vocês podem ver aqui as políneas, né? As anteras, dos poucos estames que elas possuem aqui na seta branca, ó, as anteras. A filogenética recente, né, o APG3, indica que alguns grupos deveriam ser fundidos, né? Então, algumas outras ordens entraram aqui para formar a ordem Lamiales, em relação aos sistemas mais antigos como Cronquist, que considerava essa ordem contendo somente 3 famílias. Boraginaceae ainda a gente acabou de ver essa família no vídeo anterior, é uma família ainda difícil de posicionar no esquema. Então, de quem nós estamos falando? Estamos falando da Melissa, que é a hortelã. Agora fica fácil vocês relacionarem. As lamiáceas são as hortelãs. Então já fica bem claro uma das características dos grupos de plantas nessa parte da árvore. São plantas que geralmente possuem substâncias aromáticas. São cosmopolitas, ou seja, ocorrem no mundo inteiro e chegam a existir 7 mil espécies. Só sálvia existem 700 espécies. A raiz da hortelã, o caulezinho, as folhas, e são geralmente plantas herbáceas, todas elas possuem substâncias aromáticas. Aqui também nós vamos ter então a manjerona, o orégano, a lavanda e arbustos e árvores. A teca também está aqui, tectoma, né? Outra característica dessa ordem, dessa família também, é que você facilmente consegue pegar um ramo de hortelã, colocar num copo de água e ele vai enraizar. Então, são plantas que estão, assim como Rubiácea, que era uma família próxima que a gente estava falando antes, são facilmente reproduzidas por via sexuada. Assim como Rubiácea, as folhas são opostas, as flores zigomorfas e com 5 pétalas ou sépalas. Então, em 2004, a árvore, né, as árvores referentes à ordem foram recalculadas, né, e hoje se aceita 7 subfamílias. E alguns gêneros, inclusive da teca, ainda não estão bem posicionados no esquema. Aí está uma flor típica de Lamiácea. Vocês podem ver que não são flores actinomorfas, ou seja, a simetria delas é bilateral e não radial. Roxo e branco, por isso a apresentação está com esses tons de cores, né? São característicos das flores de Lamiácea. Se vocês quiserem ler, aí tem uma referência sobre essa parte da árvore. Beleza. Vamos entrar numa família que tem mais expressão na floresta semidecidual, que é a família Acanthaceae, família típica de arbustos com folhas opostas, flores tubulares, geralmente da cor vermelha.
E aqui também, assim como o rubiáceo, ocorre flores com diferentes morfos, né? Por exemplo, longestilas, brevestilas, que é um conceito que a gente viu em rubiácea que volta a aparecer. E as folhas são um pouquinho mais delicadas, mais membranosas do que em rubiácea. Não é uma regra geral, mas serve para diferenciar um pouco de rubiácea, já que são plantas bastante parecidas. E aqui o hábito é mais herbáceo do que em rubiácea. Em rubiácea geralmente são arbustos, que são geralmente herbáceas. Então, a família Acanthaceae possui 250 gêneros, 2.500 espécies, é tropical, ocorre em vários hábitats, a maioria é erva, existem arbustos e algumas epífitas. Diferentemente de rubiácea também, aqui as margens das folhas são dentadas. Rubiácea possuía folhas lisas, como também ocorre aqui, só que em menor expressão. Né? Existem cristais de carbonato de cálcio, as flores são zigomórficas, ocorrem brácteas coloridas, né, nessas flores. O cálice 4 a 5 lobos, como a gente pode ver aqui. As flores também são campanuladas, né? E aí, dependendo do número de lobos, vai ser bi, tetra, labiada, com 2 a 4 estames, em pares ou inseridos na corola, que também era uma característica às vezes presente em rubiácea, e ovário súpero. O fruto é uma cápsula, então é um fruto seco, com 2 células, né? A deiscência é explosiva, e aí uma diferença um pouco em relação à rubiácea, que não é comum a deiscência explosiva, que é justamente esse fruto aqui. Ó. Esse aqui é um bom exemplo. Você encosta no fruto, ele arrebenta as paredes que separam, né, as sementes, que formam a cápsula, no caso, e elas estouram e as sementes saltam longe. As sementes estão presas a um pequeno funículo, que é uma estrutura na forma de uma madeira torcida, né, que causa pressão na hora que libera a semente, também chamada de ejaculador. Aqui tem um caso típico de uma Acanthaceae, né, as folhas membranosas e as flores típicas, né, com esse formato tubular, às vezes um pouco torcido, né, quando tem os botões, né, que ainda tem algumas em fase de botão. E os caules mais delicados, né, contendo muita água, você aperta o caule de uma Acanthaceae, você vai matar praticamente a planta, enquanto que numa rubiácea você aperta o caule dela, ele é mais resistente, é mais arbustivo do que herbáceo. Acanthus mollis é um caso crônico aqui, né, mais raro, possui uma inflorescência com 2 metros de altura, utilizada em jardinagem. Então, uma das maiores inflorescências, não flores, que você vai encontrar, está aqui nessa família. E a Vicênia, que era uma verbenácea, agora se tornou uma Acanthaceae. Tudo bem até aqui? Então vamos para outra pequena família, Gesneriaceae. Percebo as cores das letras aí, em consonância com as cores das flores. Mais uma forma subjetiva de fixar o conteúdo aí para vocês. São plantas cuja principal uso, né, é arborização não, é jardinagem, e em ambientes um pouco mais sombreados, mais escuros, pois essas plantas são do interior da floresta. Então aqui são raríssimas as famílias botânicas que vão ter flores azuis e amarelas, vocês poderão, e essas plantas geralmente estão sempre florescendo, né? Vocês vão chegar facilmente em Gesneriaceae. A característica de zigomorfia das flores também é bastante conspícua aqui. As folhas são parecidas com as famílias anteriormente colocadas, então não vou comentar muito. E aqui o ovário possui um único lóculo, então ela geralmente vai ter uma única separação aqui na parede, não existem mais do que uma parede no ovário.
Frutos são cápsulas e bagas e as sementes são pequenas e numerosas. Então, contrariamente à rubiácea, que tem poucas sementes, com raras exceções, as sementes aqui são pequenas e numerosas. Outra família. Agora vai rápido essa parte. Lentibulariaceae. Aqui ocorrem plantas carnívoras. Lembrem de Nepenthaceae, que era outra família onde isso ocorria. Volta a ocorrer nessa parte da árvore, bem distante de Nepenthaceae, plantas carnívoras. Uma curiosidade sobre plantas carnívoras é que elas teriam se originado independentemente em algumas famílias aí. Então, é uma espécie de convergência evolutiva, pensando em evolução, né? Por alguma pressão do ambiente, voltou a ocorrer plantas carnívoras em vários ramos distantes da árvore. Existe mucilagem de proteína, né? Proteinase, na verdade, que é secretada pelas folhas. Então, as folhas aqui elas têm aquela capacidade digestiva, né? Proteinase é o que? É uma enzima capaz de comer o que? Proteína. Então, setinho é uma proteína, o inseto cai lá, secreta e mata os insetos. As flores são muito bonitas, né? Parece a saia de uma baiana aqui, inconfundíveis, as folhas também, formato aí de coraçãozinho. Eu acho que essa planta aqui, no momento que você vê ela com flor, você vai diferenciar de qualquer outra família. Agora sim, uma família importantíssima, que é a família do ipê, Bignoniaceae. Muitas pessoas tendem a pensar que Bignoniaceae seria uma leguminosa, mas não é o caso, o fruto é diferente. É uma sílica, no caso. Que é um fruto semelhante ao legume, mas que tem uma membrana no seu centro, separando aí nos dois lados dessa membrana vão estar postadas as sementes. Beleza? Então, é uma família bastante distante das leguminosas, na verdade, está mais nessa parte aqui da árvore. Quem está aqui? As árvores mais utilizadas no paisagismo no Brasil, e que chegam a ser até o símbolo do cerrado brasileiro, os ipês. Mas não só eles, o jacarandá também no cerrado, e o cipó São João, que agora nessa época de inverno, nós estamos hoje no dia 1º de julho, eles estão em plena floração. Então aqui já fica bastante claro que é uma família que é dividida entre árvores, mais raramente arbustos, e muitos cipós. Contrariamente às outras plantas que a gente acabou de ver aqui, Lentibulariaceae, Gesneriaceae, que eram mais herbáceas, né? Diferentemente dessas famílias anteriores, as flores também são muito maiores, certo? Aqui as flores dos ipês, né? Gamossépalas, gamopétalas, as cores lindas, né? Amarelo, branco. E algumas vezes existe aqui uma simetria bastante zigomorfa, né? Divide a flor em duas, em vez de dividi-la em vários planos, como nas actinomorfas. O jacarandá mimoso, muito utilizado em paisagismo, pertence à família Bignoniaceae. E ele é bastante fácil de reconhecer pela sua folha bicomposta, cujos últimos folíolos, mais na ponta da folha, terminam como se fosse uma tríade. 3 folíolozinhos, um mais comprido que os outros 2 demais. Então é fácil se identificar um jacarandá mimoso só pelas folhas. Mas não é só isso, né? As flores são de um roxo bastante marcado. Geralmente floresce quando a planta tem poucas folhas. E tem aqui o fruto característico também, que possui uma cor bastante escura quando maduro, né? Pirostegia venusta é o cipó São João. É esse que em muitas estradas aí de terra, em muitos lugares abandonados, você vai encontrar esse cipó com essa inflorescência bastante característica, muitas flores alaranjadas, tom inconfundível, né?
Acho que essa planta é bastante simples. Vamos lá, mais uma família. Agora, Oleácea, a família da oliva. A oliva é uma planta nativa do Mediterrâneo e uma curiosidade é que foi uma das primeiras plantas realmente cultivadas pelo homem. Já na Grécia Antiga era cultivada a oliva para a obtenção do azeite, né, que é um dos azeites menos danosos ao ser humano. Então aqui é mais comum árvores, é uma planta mediterrânica, mas ocorre também na África, na Ásia e na Austrália. Folhas opostas, simples ou compostas, então não é muito diagnóstico aí. As lâminas são denteadas, aí um diagnóstico. Inteiras, podem ser cerradas e ocorrem domáceas. As flores são bissexuais, às vezes fragantes, né? Possuem cheiro agradável. O cálice é presente ou não, a corola é gamosépala, como as famílias que nós estávamos vendo, né? Incluindo a Bignoniaceae. 2 estames, aqui 2 carpelos, diferentemente de algumas famílias vistas há pouco. Ovário súpero, estigmas bilobados, né? Com 2 divisões na só pontinha. E disco nectarífero, que é uma característica mais primitiva, e de outras famílias mais primitivas aparece aqui novamente. Os frutos, a oliva, por exemplo, ela é uma drupa. Você não separa facilmente a semente da parte carnosa. Mas ocorrem cápsulas ou sâmaras. E o uso dessas plantas é para madeira e óleo. Aqui na região sul de Minas, existem plantações de oliva em Maria da Fé. E vocês podem, quem mora ali perto, conhecer essas plantas de perto. E também na pizza você vai conhecer bem a drupa, né? Geralmente uma pizza sempre vem com uma oliva junto, uma azeitona. Scrofulariaceae. São plantas não tão comuns dentro das nossas florestas, mas que têm uso medicinal. Né? São 5.000 espécies aqui. São muitas espécies de plantas nessa parte da árvore, né? De esterides. São ervas anuais ou bianuais. Então elas vão aparecer, depois vão desaparecer no habitat, né? Flores zigomorfas, a maioria das plantas nessa parte da árvore tem essa característica. São plantas que ocorrem em todos os continentes cosmopolitas. E é uma família aí que tem membros espalhados em outras partes da árvore, então é uma família que está polifilética no caso e está sendo reorganizada. Então não vou comentar muito porque ainda pode mudar muito aqui os gêneros, as espécies do que ocorrem com essas plantas. Novamente percebam sempre o fundo do contraste da letra com o fundo nas minhas apresentações, que é um indicativo aí de que cores as flores da família podem ser. As folhas aqui elas parece um pouco uma camurça, né, aquele tecido, um pouco ásperas também, e um verde aqui que lembra um pouco Euphorbiaceae. Plantaginácea, mais uma famíliazinha pequena, nem tanto, né? Nós temos aqui as folhas um pouco mais aquosas, né, com bastante presença de água. Esse formato bastante característico. E era Plantaginales, agora está na ordem Lamiales essas plantas aqui. Agora, Plantaginácea família é considerada parte de Scrofulariaceae, embora não possa incluir Scrofularia nesse contexto. E aí tem uma outra origem aqui, são coisas recentes, né? Uma nova família foi originada com Lindéria, né? Lindérnia. Aqui está o trabalho que reposiciona algumas plantas nessa família. Vocês podem ver que são plantas herbáceas, ocorrem inflorescências,
Uma flor aí branca, amarelada, com essas linhas características também nas pétalas, branco e roxo, né? Aqui ocorre uma planta interessante, que é a verônica, que é uma plantinha bastante comum aí em jardim, que também tem esse tom aqui, ó, de gesneriaceae. A flor da verônica é bastante parecida com essa flor aqui. Então, se você se encontrar uma flor azul e amarela, ou vai ser verônica ou vai ser uma gesneriaceae. Aqui ocorrem também plantas aquáticas. As folhas são opostas, ou em espiral, ou simples, ou compostas. As flores com 4 a 8 pétalas. E às vezes a corola é bilabiada. O fruto é uma cápsula, em Plantaginácea. Verbenácea. Essa família tem importância nas florestas semideciduais na região sul e sudeste do Brasil. É a família do tarumã, tarumã de espinho. E também aqui ocorrem plantas tóxicas, que é lantana. Essa plantinha é bastante comum em terrenos baldios, né? Tem essas flores amarelas, rosa, inflorescências bastante organizadinhas aqui, né? Com essas pétalas unidas. São ervas aqui. As folhas são bastante membranáceas. Tem uma textura parecida com um isopor bem fino. São folhas bastante delicadas. E essa planta ela é considerada tóxica, a lantana. Algumas lantanas podem adquirir esse tom. Eu acho que talvez tenha a ver com a pH do solo, né? Outra lantana aqui. Vejam as folhas. É uma planta muito comum em terrenos baldios e pode ser perigosa essa planta para as crianças aí. Então, nessa família Verbenaceae também ocorrem os tarumãs. Na verdade, lantana ela está numa família próxima aqui. Desculpe, não é Verbenaceae, é Lentibulariaceae. Talvez tenha mudado recentemente, eu ainda estou com a Verbenaceae na cabeça. Não, ela certamente pertenceu a Verbenaceae em algum momento, senão não estaria tão confuso. Ela é, na verdade, Lentibulariaceae, desculpe. E aqui estão as flores. Essa flor ela tem um cheiro bem ruim, viu? Esse aromático aqui nem sempre significa que o cheiro é bom. As folhas também têm um cheiro bastante forte e desagradável. As folhas são com a margem serreada, né? Ou lobada, como vocês podem ver aqui. Ó. E aqui tem algumas que são utilizadas como aromatizantes, como a Aloysia trifila. Percebam aqui que a ponta aqui, ó, da pétala tem uma característica de invaginação, né? Bastante característico aqui. E aqui as folhas opostas, ó. São geralmente herbáceas. Essa família eu já havia comentado anteriormente que existem algumas famílias típicas de lianas ou cipós. Isso vai acontecer com Volvulácea, Bignoniaceae, Malpighiaceae, por aí vai. Malpighiaceae é extremamente diferente das outras devido aos pelos malpighianos. E aquela florzinha da Malpighiaceae, cuja base da pétala, em relação ao receptáculo floral, ela é muito estreita e depois ela larga de repente. E aqui com o Volvulácea, uma família típica de cipós, vai voltar aquele padrão de flores azul e amarelo que a gente está vendo muito nessa parte da árvore. Só que aí as outras famílias que eu mencionei são ervas e aqui são cipós. Então essa família também tem bastante tons roxos, né? Roxo, né? Para cipós, para as flores. Ocorrem
folhas em forma de coração, cordadas, nesses cipós. Também ocorrem folhas compostas aqui, ó, com folíolos bastante característicos, né, formato de um olho aqui. A gente poderia confundir um pouco com sapindace, que também agora me lembrei, é uma outra família onde ocorrem muitos cipós, só que aqui as flores de convolvulaceae são campanulares, né, em forma de sino, muito características, gamopétalas, né, como vocês podem ver aqui, e os padrões são muito diferentes em cor do que se esperaria em sapindace, que é a família do guaraná. Vejam, bonitas flores, né? Esse roxo é característico de convolvulaceae. E tem muitas espécies de cipó, geralmente em cercas, terreno baldio, isso aqui também é muito comum. Então nós entramos aí, para vocês que caminham pelas cidades para aprenderem essas plantas, as plantas vagabundas, né? Desculpe o termo, de cercas abandonadas, terrenos abandonados e por aí vai. Assim como essa planta extremamente vagabunda na região sul de Minas, que é o Solanum licocarpum, mas não significa que não é uma planta importantíssima em termos ecológicos. Então nós entramos agora também numa família, uma ordem também, onde ocorrem plantas vagabundas, mas de grande importância ecológica. Solanum licocarpum, se você morar em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, for lá perto daquela fábrica, empresa na verdade, Sense, você vai encontrar nos terrenos abandonados, pois eu acredito que aqui nessa região foi cerrado antigamente, você vai encontrar muito Solanum licocarpum dentro da cidade mesmo, na zona urbana. Então nós estamos falando de quem aqui? Lembrem que eu estava falando de flores azuis e amarelas. Continua a história aqui, né? Só que agora em Solanaceae vai ter muitos espinhos, que vai mudar a história, e os frutos já não são tão cápsula, né? São bagas ou drupas, e grandes. Esses frutos podem ser do tamanho de uma laranja grande. Então nós estamos também falando de quem? De plantas que têm cálice bastante persistente e característico, e é a família do tomate, tá? Então agora vocês não vão esquecer mais, a Solanaceae é a família do tomate e da fruta do lobo. Então essa planta tem uma importância enorme na alimentação dos animais mais ameaçados, mamíferos do Brasil, que é o lobo-guará, que é um mamífero extremamente tímido de hábitos noturnos e que adora esse tomate aqui campestre. Tanto nas flores, como nas folhas, como nos ramitos, vai haver muitos espinhos às vezes, mas principalmente, aqui tratando das flores, pilosidade. As pimentas verdadeiras estão nessa família também, pimenta vermelha no caso. Então já lembrem da sua pimenta malagueta, que é uma Solanaceae também. Elas evoluíram para ser daquele gosto extremamente forte, né, para evitar o consumo pelos pássaros. Então existem os dispersores de sementes na natureza, mas existem aqueles animais que só comem a polpa do fruto, ou o exocarpo, e não dispersam as sementes. Então, esse sabor forte da pimenta ele evoluiu para afastar os danificadores de frutos e não dispersores de sementes. Agora eu vou falar bastante da ecologia dessas plantas, além da forma, é claro, pois é importante a gente entrar nessa função ecológica de Solanaceae, principalmente no cerrado brasileiro. Como eu falei, ela é alimento para um animal muito importante que é o lobo-guará. Então, também existe a suspeita de que alguma dessas plantas sejam realmente tóxicas para o ser humano. O Solanum licocarpum ele é um tomate do cerrado, como vocês podem ver aqui, ó, com sementes pretas. É difícil de descrever, eu já comi essa fruta várias vezes e nunca passei mal. Já me falaram que ela é tóxica, tá? Mas eu comi várias vezes e eu nunca passei mal. O máximo que me deu assim foi, depois de você comer uma ou duas, e elas são grandes, você se sentir assim um pouco enojado já de não querer comer mais.
ela tem, acho que, muito benzeno aí, benzeno não, anéis benzênicos de alguma forma, em alguns tipos de substâncias extremamente aromáticas. Então, quando você abre essa fruta, não é o benzeno é diferente, é anéis benzênicos juntos com substâncias aromáticas. O benzeno puro seria combustível extremamente tóxico. Talvez daí tenha surgido a suspeita, né? Mas na verdade são anéis aromáticos. Você abre o fruto, esse cheiro vai a 50, 60 metros e fica nas mãos. Eu descreveria essa planta muito parecida assim quando você abre e come a polpa com a abacate. Mas é um abacate meio passado, também mistura um pouco com tomate, é uma mistura estranha. É indescritível, assim. Você tem que provar para conhecer. Para o lobo-guará, ela é vermífuga. Então, o lobo-guará, quando ele quer se livrar dos vermes, ele come bastante o Solanum lycocarpum. E o fruta de lobo, que é o nome comum, tá aqui, ó. Fruta é carpum e lycos é lobo. Então, é a fruta do lobo. Os poucos casos aí que existe uma consonância grande entre o nome comum e o nome científico da planta. Então, quando o lobo quer se livrar de parasitas, né, ele come e expele os parasitas. Então, é uma planta forte, é uma planta que tem características de bastante. São frutos fortes, não é para qualquer um comer. Eu tenho pouco problema no estômago, então nunca passo mal do estômago, comi isso aí não deu nada. Bom, voltando aqui. Essas flores, elas são tecnicamente zigomorfas, e eu vou dizer por quê. Elas seriam actinomórficas a princípio, né, em princípio, porque se dividiria ela em vários planos. Só que essa parte central aqui, onde está o pistilo, ela entorta. Então ela entorta muitas vezes e aí ela não pode ser classificada como simetria radial. Certinho? Ainda nesse slide a gente percebe a amplitude de ocorrência de Solanum no cerrado, né? Planta bastante comum. Ela também tem uma ligação com formigueiros, ou seja, o lobo-guará costuma defecar próximo a formigueiros. As formigas levam as sementes e depois se esquecem ou perdem algumas, ela germina e cresce. Essas plantas possuem um sistema radicular absurdo, muito forte e grande, inclusive a copa dela, ela é um arbusto, arvoreta, a copa dela às vezes fica enterrada um pouco na terra, o tronco mesmo, e a gente costuma ver às vezes pequenos brotos saindo da terra que na verdade são galhos de uma planta que está abaixo da terra. Boa parte das raízes, com certeza, e um pouco menos do tronco. Então, assim como a rubiácea que nós estávamos comentando, elas formam ramets. Né? Então, com a mesma carga genética, podem haver pequenas plantas que, na verdade, são somente ramos de uma planta maior que está escondida sob a terra, com a mesma carga genética. Vamos aprofundar um pouco. São 3.000 espécies, 150 gêneros, e aqui tem outros representantes muito agradáveis para o final da tarde aí. A batata, tomate e o tabaco. Então, o tabaco, para quem gosta de boteco, né? O tabaco, a batata frita e uma pizza, às vezes, com bastante tomate, está feita a festa aí com solanácea. Vocês não vão esquecer mais. As folhas são simples, alternas, as margens inteiras, podem ser lobadas ou partidas, podem não ter pelos e podem ter pelos. Podem ser sésseis, né, ou pecioladas. Sésseis é quando não há um pecíolo bastante característico. Pecioladas é o contrário. Glabras é sem pelo e pilosas com pelo. Beleza? As flores, como eu falei, são vistosas, grandes, bissexuadas, completas de clamídeas com sépalas e pétalas, actinomorfas e raramente zigomorfas, pelaquela dobra que eu falei da parte amarela da flor lá. O cálice é persistente, as pétalas e sépalas tendem a ser unidas, campanuladas, tubulosas,
O androceu pode ter de 2 a 5 estames, os filetes soldados entre si ou livres, né? As anteras puricidas, ou seja, liberam o grão de pólen por um pequeno buraco. O ovário é súpero, com 2 carpelos, 2 lóculos e muitos óvulos em cada lóculo, que são as sementes do tomate. E mais algumas características aí que a gente pode ver. Depois vocês podem ler um pouco mais na Wikipedia, talvez, sobre isso, que é onde eu tirei a fonte. Os frutos, o tomate é uma baga clássica, né? Ele se aperta o tomate e salta a semente. Então as sementes saem com muita facilidade do endocarpo, então é uma baga. Já a drupa, o pêssego, você não vai conseguir fazer isso. O Solanolicocarpum, que é a fruta do lobo, ele é uma baga. Você vai tirar facilmente as sementes. Só cuidado com a fruta do lobo, porque no próprio cálice persistente que fica após a frutificação, existem espinhos bastante torcidos e afiados. Eu já me machuquei muito. Tem até espinhos aqui que eu estou olhando para o meu dedo que ainda estão lá cravados na manipulação desses frutos que eu queria produzir mudas. Certinho? Aí, ó. Mais ilustrações dessa bela planta do cerrado, que eu não sei porquê não é utilizado mais em arborização urbana, para cercar certas áreas até. Ela tem muitos espinhos, espinhos são bastante curvados e poderiam ser utilizadas na arborização urbana como cercas vivas, e seriam tão bonitas, eu não sei porque não é utilizado mais isso. Aqui a flor, ó, muito bela, muito característica, e esse fruto é grande, viu? Esse fruto, às vezes, ele desenvolve muito bem, mal cabe na mão. Como a maioria das plantas do cerrado, essas plantas elas podem ser resistentes à passagem do fogo, perdendo todas as folhas, mas ficando o centro da planta aqui, e depois ele volta a crescer. E aqui está o cálice que eu falei persistente, ó, vejam a seta branca, podem ter espinhos bastante afiados aqui. É uma planta com muitos espinhos. Beleza? Pronto, acho que sobre Solanaceae, a gente já pode se despedir. Agora faltam poucos slides, eu vou comentar mais algumas coisas. Vamos ver o que aparece aqui para nós falar. Agora nós entramos já numa transição em que alguma dessas plantas vão se assemelhar um pouco a monocotiledôneas. Mas é só semelhança morfológica mesmo. Araliaceae, que a gente pode confundir com outras monocotiledôneas aqui. Aqui nós vamos ter Aquifoliaceae, que são as plantas com bastante espinho novamente, onde está algumas plantas como a cancorosa, que é utilizada como para curar úlceras, né? Maitenos. E aí nós vamos entrar na ordem Asteralis propriamente dita. Família Asteraceae, a maior família do reino vegetal, com 20 mil espécies aproximadamente. Que são plantas também vagabundas, como eu falei, que ocorrem em qualquer lugar no terreno baldio, que é a família da margarida. Né? São plantas com folhas bastante lanceoladas aqui, como vocês podem ver, florescências com flores brancas, às vezes não com muita graça, e extremamente belas como o girassol e depois a margarida, em contraste. Então vamos entrar nessa parte da chave aí. Vamos começar com a Araliaceae. A Araliaceae é o morototó, né, família da Cheflera. E essas plantas, elas possuem folhas bastante grandes, forma digitada ou palmada. Tá? As inflorescências também são muito grandes e elas também são plantas vagabundas. Desculpe a palavra, que ocorrem em capoeirões, capoeiras, ambientes perturbados. E essas inflorescências elas são enormes, elas chegam a ter o tamanho de uma bola de basquete aí.
Essas plantas elas são arbóreas, mas elas não têm uma formação tão grande de xilema, de lenho, né, como, por exemplo, um ipê, uma araucária. Elas têm uma formação mais, o tronco delas ela é uma madeira bem leve, na verdade, bem pouco resistente. E aqui estão os frutos, ó. Só para dar uma visão geral dessa família. Você logo vai reconhecê-las, como pode ver na figura aqui, ó, essas folhas enormes, também muito grandes, sei lá, 40, 50 centímetros, às vezes o tamanho de uma folha, palmadas, né, com esses, lembram muito a mão humana. E os frutos aqui são pequenas bagas. Essas plantas são polinizadas geralmente por morcego. Cheflera. Então a cheflera, as flores a gente viu ali, ó, as inflorescências elas são amareladinhas quando jovens. Depois a gente continua nessa parte da árvore com o roxo nos frutos e inclusive nas inflorescências maduras. Ó. Vai aparecer o roxo ainda nessa parte da árvore. Vejam lá, ó. Aqui as folhas digitadas, né? Compostas, alternas. E essa planta é muito utilizada em paisagismo, ou até mesmo paisagismo de interiores, ó. Como algumas espécies têm essa divisão, né, de cores, amarelo e verde, fica bem bonito. E ela é utilizada em paisagismo. Na natureza ela ocorre muito em clareiras, em áreas perturbadas. Agora a famíliazinha que eu falava, que é a família da espinheira santa, Maitenus, é a Aquifoliaceae. Vocês percebam que as folhas possuem espinhos, essa é uma das características da família. As folhas são simples, alternas, muito espinhosas, né? Também então nós estamos novamente numa parte da árvore onde os espinhos são comuns. Assim como na parte lá das faboide, né? Na parte das rosáceas tem regiões da, família, da árvore das plantas onde se concentram gêneros, famílias com bastante espinho, e aqui é um caso. As flores são geralmente bem pequenas, essas plantas na floresta semidecidual, você vai encontrar elas em áreas bem fechadas da mata, e elas, pelo menos eu, quando fazia fenologia na floresta semidecidual, eu tive que esperar 4 anos para ver uma dessas plantas com flores. As flores bem pequenas, ovário súpero aqui, ó, bem característico. Completinhas, com sépalas e pétalas, mas sempre em tons brancos, amarelados. Flores bem pequenas e sem graça aqui. Percebam aqui, ó. 4 a 5 pétalas. Mais característico aqui são essas folhas, né? Até porque na hora lá na floresta você dificilmente vai encontrar tanto material fértil para chegar às conclusões. Então aqui, ó, os frutos são geralmente drupas, bastante avermelhados, em contraste com essas flores com pouca cor, os frutos são bem coloridos. Os frutos são pequenos, né? Questão de 1, 2 centímetros, e você vai talvez se confundir com Erythroxylase, que também é uma família que ocorre no cerrado, o cocão, né? Tem os frutos parecidos, mas aí você vai separar aqui, porque aqui tem muito espinho na folha e em Erythroxylase não é tão comum assim. E essa planta, para quem já sofreu de gastrite, de úlcera, ela é ótima, né? Você faz um chá, dá uma segurada aí na barra dessas doenças. Então você vai encontrar muito em feira plantas da família Aquifoliaceae no trato de doenças digestivas. Só você tem que ter muito cuidado aqui para não confundir. E essa é uma dica do professor Solon Jonas Long, lá da UFSM, que foi meu professor em dendrologia. Um grande abraço para ele. Agora ele aposentou.
E ele sempre dava essa dica para nós que eu vou repassar para vocês. Ó. Créditos a ele aí da dica. Aquifoliaceae é uma família que tem bastante espinhos, mas não tem látex. Então, quando você compra o seu chá, né, você tem que ter um conhecimento de não confundir isso aqui com Sorossia bonpland, que é uma morácea, e o látex não é agradável, ele é até meio tóxico. Então, muitas vezes no saquinho lá de erva que você compra, as pessoas podem ir lá na mata, quem vende as ervas para curar a pessoa pode pegar, por engano, confundir a cancorosa com o cincho, né, a Sorossia bonpland, que é uma planta que também tem espinhos na folha, só que não tem essa... Os espinhos eles são menores, em maior número até aqui. Ó. A cancorosa ela tem algumas nervuras secundárias não acompanhadas de espinho, enquanto que a Sorossia geralmente no final de uma nervura secundária acompanha um espinho. Então aqui vai ter 4 a 5 espinhos, em Sorossia vai ter muito mais, 10, 15 em cada folha. E as nervuras secundárias aqui não são tão comuns como em Sorossia. Então muito cuidado se você comprar cancorosa, para não vir uma folha de Sorossia junto e você fazer o chá e passar mal. Tá? Existe uma diferença aí. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou procurar uma folha de Sorossia para mostrar para vocês bem aqui para a gente comparar e aí vai ficar mais claro o que eu estou falando. Só um momento. Ok, encontrei aqui as folhas que eu queria mostrar. Essas são as folhas da Sorossia, né? Como eu falei aqui, os espinhos, ó, sempre no final aí das nervuras secundárias, bem menores, né? E aqui os espinhos da Maithenus, né? A maior diferença aqui é até o padrão das nervuras terciárias e secundárias muito claras em Sorossia e não tão claros em Maithenus. Bom, era isso que eu queria mostrar. Agora nós vamos ver a grande família, né? 23 mil espécies. Família da margarida, do girassol, Asteraceae. Percebam aí, né, como são as flores. Muitas pétalas, sépalas. A característica principal, né, a parte masculina da flor, bastante posicionada no centro e com um grande número de estames. As folhas opostas, às vezes, e simples, alternas também ocorrem, bastante características. O girassol. O girassol, ele na verdade é composto de vários tipos de flores, né? Existe um disco com flores, aqui, ó, as flores do disco, que se chama, e as flores do raio, que são as flores externas. Então existem basicamente dois tipos de flores aqui, um receptáculo, né? E a gente vai ver agora em detalhe cada um desses tipos de flores. Deixa eu ver uma coisa. Aqui está melhor, aqui mostra melhor como funciona. Então aqui está separadas, né, as flores, né? Novamente, né, as partes, né? O ovário ínfero aqui, ó. Uma corola, um tubo de corola, um tubo para a antera e aqui os estigmas. Então essa flor aqui, ó, é novamente mostrada em detalhe aqui, ó. Certo? As flores do disco, elas são mais completas do que as flores da parte externa, né? Então a gente sabe por causa disso quais são as flores do disco, quais são as flores da parte de fora da inflorescência, na verdade, do girassol. Flores do raio.
Então essas flores do disco elas geralmente vão ter essa estrutura aqui, ó. Tem uma pétala aqui, cálice, parte masculina em amarelo aqui, ó, e saindo de dentro da parte masculina a parte feminina. Então são flores hermafroditas. Já as flores aqui do raio, elas são geralmente flores estéreis, elas não têm nem a parte masculina nem a feminina, é só um cálicezinho aqui, né? E uma sépala ou pétala solitária, que é o que está acontecendo aqui, ó. Que é assim, ó. É uma flor bastante complicada, na verdade. Essa flor ela tem sido estudada até matematicamente, como vocês podem ver aí, tem algumas propriedades matemáticas em termos de ocupar pouco espaço as flores. Bom, então as asteráceas, essa grande família, muitas vezes tem esse tipo de flor, né? Que tem as flores do raio incompletas e as flores do disco, flores completas, embora sejam menores. E isso tudo funciona como se fosse uma inflorescência, na verdade, para atrair os insetos. É uma das grandes famílias botânicas, geralmente são ervas, né? E também ligadas muito na floresta semidecidua a capoeira, capoeirão. Raramente você vai encontrar uma asterácea. As vassouras são chamadas de vassourão, vassourinho, são asteráceas. Você raramente vai encontrar uma asterácea com porte arbóreo. Muito amarelo, muito branco nas flores. Finalmente nós estamos aqui chegando ao final das Euasterides, né? 2. Chegamos ao final, na verdade, aqui não vou comentar nenhuma dessas pequenas famílias. Aqui tem Valerianaceae, que é as raízes valerianas usadas para combater problema de insônia. E então nós vamos depois, nas próximas apresentações, entrar em monocotiledôneas, aí eu vou gastar um bom tempo também para falar delas. O que eu queria mostrar agora, a gente ainda tem alguns minutinhos, talvez 7, são os guias rápidos para identificar a planta. Os guias rápidos para identificar plantas, eles são guias como esse aqui, ó. Esse aqui foi publicado na Biota Neotrópica e consta aqui, né? Vou só melhorar a qualidade aqui do PDF. Por exemplo, esse aqui, ó, chave de identificação de espécies lenhosas de um trecho da floresta noblofiga densa. Os autores aqui, Urbanets e outros. Tem um texto aí falando das plantas que eles encontraram. E depois tem a parte que eu acho mais interessante, aqui as ilustrações. Ó. Inclusive em escala, você vai passar por várias coisas que a gente viu aqui. Ó, Nonace. Então esse é um tipo de trabalho que eu acho bastante interessante para quem quiser fixar o conhecimento. Dar uma observada aqui e até mesmo levar a campo, depois coleta as plantas e olha se não ocorreu alguma das comuns aqui. Temos outros aqui. Esse aqui, por exemplo, é um outro tipo de guia. Ó. Esse aqui é do Museu Fields, Museu de Campo de Chicago, né? São os guias rápidos de campo do Museu Fields. Vocês podem ver aqui, ó. Vou sublinhar aqui, tá? O link onde vocês podem depois pegar na internet. http://fieldmuseum.org. Aí lá você vai em guias rápidos, Rapid Color Guide. Aqui, ó. Existem vários e eles são feitos para levar a campo. Isso aqui é feito para você imprimir em impressora colorida, colocar um plástico e levar para a floresta para depois saber do que se trata, o que você encontrou lá.
Aqui, inclusive, há algumas plantas que a gente acabou de ver na nossa apresentação de hoje, né? A Justícia, as Acanthaceae, né? Esse aqui, por exemplo, tem 26 páginas, ó. O que você poderia encontrar na Serra Negra? Podem ver, vou voltar aqui, ó. Serra Negra, Minas Gerais. Complexo da Mantiqueira, próximo onde eu estou aqui, gravando esse vídeo. Tudo que tem na Serra Negra, você pode encontrar lá, trazer para casa e conferir o que realmente é aqui, olhando as palestras e depois olhando aqui a figura, ó. Se você encontrar isso, vai ser bastante característico. A gente passou por algumas plantas aqui, né? Em outras apresentações, lembra que eu falei de Apocynaceae, com aqueles frutos divididos em dois, geralmente. As mandevillas, muita Apocynaceae. O que mais? Arácea a gente ainda não viu, vai ver agora em Monocotyledôneas. As asteráceas que a gente acabou de ver, tem algumas nativas. A araucária, que a gente comentou em apresentações há bem mais tempo. Begoniaceae, família das begônias. Elas ocorrem dentro da floresta semidecidua. Bignoniaceae, a gente acabou de ver, os ipês, agora é Androanthus, né? Bromeliaceae a gente ainda não viu. Isso aqui é muito legal, muito útil. Tem muita coisa bonita aí, ó. Burseraceae. Tem cheiro bastante bom, as folhas. Cactácea a gente ainda não viu. Aqui o Celtis, que eu falei, que é uma planta com bastante espinho. Agora está em Canabaceae. Aqui as características, as clusiáceas, né? Plantas com bastante látex que a gente viu. O que mais? As convolvulaceae a gente acabou de ver, ó. Família de cipós. Coisas mais antigas na árvore, né? Mais primitivas de Leniaceae, por exemplo. Coisas que a gente não viu, como Cunoniaceae. Tá bonito isso aqui, viu? Eu gosto às vezes de pegar e ficar só olhando. Pois um dia você vê na floresta e você acaba lembrando, viu? Euphorbiaceae, uma família enorme com bastante látex. Aí, ó, as antigas leguminosas, todas as coisas que a gente falou em gazeiro. Outras plantas não tão conhecidas, gesneriáceas, iridáceas, os íris, né, a gente não viu, ó, estão aqui com as flores bastante características, muito roxo. Elas têm uma conformação para atrair os insetos, guiar bem os insetos. As lamiáceas que a gente acabou de ver. Tarumã agora, lamiácea. Vitex. Laurácea, coisa antiga. Primitiva. Malvácea. Esse aqui está bem completo, viu? As Melastomatáceae. Saem as nervuras de um ponto, se encontram lá no final novamente. Tá muito bonito, muita coisa aqui. Ó. Só de Melastomatáceae tem muito. Orquidácea a gente ainda vai ver. E assim ficamos por hoje com essas imagens desse guia aqui, ó. Existem aqui outros ainda, ó. Por exemplo, isso aqui eu gostaria de comentar com vocês. Ó. Se tiver algum de vocês aí que quiser trabalhar com as plantas logo após elas germinarem, né? Juveniles, jovenzinhos, tem um guiazinho legal aí, ó.
Quem que for trabalhar com regeneração, ó, como que eu reconheço uma anacardiácea logo que ela germina, uma porcinácea? Percebam aqui os autores, ó. Tá lá no site do Museu Fields de Chicago. Isso aqui é uma asterácea, ó. Tem sido utilizada na produção de substâncias aromáticas aqui na região sul de Minas. Daqui a pouco eu lembro do nome. Candeia, candeia é o nome dessa planta, já lembrei. Conheço aí. Ah, aqui os maiternos, ó, a gente acabou de ver eles. Ó. Já desde jovenzinho eles têm as folhas aqui com as cancorossas, né, para combater a úlcera aí. Já como é que são as plantas novas, novinhas, né? Joia! Tá pronto então. Agora vocês podem se aprofundar aí com essas guias. Aqui tem guias para também árvores localizadas em ambiente urbano. A gente viu aqui as anacardiáceas, as flores típicas de Anunácea. Araucária, em detalhes aqui, os pinhõezinhos. Que está mais completo, né? Vai ter coisa de fora do Brasil, é um parque. Grande abraço então para vocês.